Olá, eu sou a Renata, sou especialista em consertos e ajustes e ensino costureiras a faturarem mais de R$ 5.000 por mês com consertos e ajustes. Seja bem-vindo à nossa série de lives de aquecimento para a jornada da linha ao lucro, que vai acontecer do dia 29 ao dia 29 de janeiro e dia 4 de fevereiro, tá bom? E essa série de lives de aquecimento, hoje o tema da nossa live eu quero mostrar para vocês, se vocês descobrirem aí, o porquê que o nicho de consertos e ajustes é tão lucrativo. E por que a área da costura em si é tão lucrativa, tá bom? Então hoje o tema da nossa live é isso, por que a área da costura de consertos e ajustes é tão lucrativa, certo? Por que é uma mina de ouro, né? Na verdade, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas trabalhar com consertos e ajustes, né? Consertos e ajustes é uma mina de ouro e eu quero mostrar pra você, tá? O porquê que é tão lucrativo e porquê que você pode aí faturar mais de R$ 5.000 trabalhando com consertos e ajustes, fazendo aí da sua casa, certo? Ó, dentro desse mundo de consertos e ajustes, dentro da área da costura em si, consertos e ajustes é uma das áreas mais lucrativas, porque você acaba tendo clientes desde o bebezinho ali, recém-nascido, que acabou de nascer, que às vezes ele tem ali, a mãe se prepara para o nenê nascer, compra as roupinhas, né, porque a gente não sabe o tamanho exato que a criança vai nascer, se preparou, comprou um enxoval de bebê, e acabou que quando o nenê nasceu, ou ficou grande demais, ou ficou pequeno demais. E aí o que vai fazer? Muitas vezes leva para costureira fazer esse conserto, esse ajuste, diminuir, aumentar. Se tiver o pezinho ali, corta o pezinho, coloca um punhozinho no macacãozinho. Então, a área de consertos e ajustes é uma das mais lucrativas por esse fator, que você tem clientes desde o recém-nascido até a senhorinha que às vezes tem uma barra para fazer, enfim. É muito lucrativo trabalhar com consertos e ajustes. Um bom dia para Cineide, que tá por aí. A Bel Ateliê Crochê tá por aí também. A Marli tá por aí. Bom dia, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje eu tô falando para vocês que o consertos e ajustes é a área mais lucrativa da costura, né? E o porquê que é mais lucrativa? Porque, querendo ou não, você tem aí clientes desde o recém-nascido até a senhorinha. Todas as pessoas são seus potenciais clientes. Então, é muito importante que você veja que trabalhar com consertos e ajustes, sim, é muito lucrativo, tá? E o que eu quero falar sobre isso pra vocês e falar o porquê que é tão lucrativo trabalhar com a costura, porquê que fazer consertos e ajustes é lucrativo, tá? Porque muitas vezes as costureiras, tem costureiras que levam a profissão da costura como um hobby, né? Que faz ali pra passar o tempo com uma coisa que ama muito. E isso não quer dizer que aquela costureira que faz para poder realmente ganhar dinheiro de verdade com a costura, que ela não faça por amor também. Só que ela faz como uma profissão, como uma entrega de valorização do seu serviço, para você conseguir ganhar dinheiro fazendo aquele tipo de serviço. Então, assim, existem as costureiras que fazem por hobby, sim, que costuram ali por hobby, faz uma barra às vezes, faz uma peça, enfim, pelo hobby. E tem as costureiras que resolveram empreender na área da costura, tá? Então eu tô falando pra vocês hoje, bom dia pra quem tá chegando por aqui, a Sônia, a Genilza, a Nilda tá por aí, a Andréia, sejam todas muito bem-vindas na nossa live de aquecimento. Essa live de aquecimento para o nosso evento a Jornada da Linha ao Lucro, que vai acontecer no dia 29 ao dia 4. Então, ó, se prepara. Depois vocês vão lá no link da bio do Instagram e faça a sua inscrição para participar da Jornada da Linha ao Lucro, tá bom? Por enquanto nós estamos aqui nessa live de aquecimento para que você veja que consertos e ajustes é uma das áreas mais lucrativas da costura, tá bom? Então, voltando a falar para vocês sobre a questão de usar a costura, né? O dia a dia da costura como um hobby, para a profissão como hobby, ou como realmente empreender na costura, ganhar dinheiro de verdade com a costura. Porque se a costureira usa a costura como hobby, beleza, mas tem aquelas que usam, na sua grande maioria, como uma profissão, como uma forma de você trabalhar da sua casa, como uma forma de você trazer renda para dentro da sua casa, ajudar no orçamento, comprar coisas para você, comprar coisas para seus filhos. Então é por isso que eu tô aqui falando para você que consertos e ajustes é a área mais lucrativa. Por quê?
Às vezes a gente olha a costureira, tá? Vê a profissão da costureira como uma profissão antiga. Nossa, a minha vovó fazia conserto, usava aqueles remendos antigamente nas peças. E com isso, as pessoas têm a costureira tem aquela sensação assim que fazer conserto é só um remendinho que ela tá colocando na peça. E claro que, não desmerecendo de forma nenhuma, porque as nossas avós, a minha bisa também fazia coxas de retalho com a maquininha dela, que hoje em dia é minha. Depois eu vou mostrar pra vocês nos stories, pra quem tá chegando agora. A maquininha que era da minha bisa, ela fazia coxas de retalho e também fazia conserto, fazia ali aquele remendo. Só que ela usava aquela maquininha para remendar as roupas do pessoal que trabalhava no sítio, que precisava ali ser surrada e batida. Só que esse mesmo conserto que a vovó fazia lá antigamente, hoje em dia, por mais que algumas pessoas ainda achem que fazer conserto é uma profissão, ser costureira e fazer conserto é uma profissão é muito antiga, tá mais atual, impossível. Por quê? Porque como eu falei lá no começo pra vocês, bom dia pra quem tá chegando por aqui. Fazer conserto, você pega cliente desde o nenenzinho que nasceu até a senhorinha. Você tem potencial, todas as pessoas são seus potenciais clientes, você conserta a roupa da família inteira, certo? E aquela profissão da vovozinha, da avó que fazia lá no sítio para poder adiantar e fazer, hoje em dia a maioria das pessoas não querem fazer esse tipo de serviço. Ela é costureira, você que resolveu ser costureira, profissão costureira, precisa ver a oportunidade aí. Que ela é uma profissão muito atual e que as pessoas necessitam. Aí, veio uma mensagem no meu celular que a conexão não tá muito boa, mas voltou, acredito que voltou. Bom dia pra quem tá chegando por aí, a Amy Freitas, a Maria tá por aqui também. Gente, essa é a live de aquecimento pro evento da Linha ao Lucro, que vai acontecer no dia 29 ao dia 4. Então, ó, saiu daqui depois, vai lá e faz a sua inscrição pra você participar do evento da Linha ao Lucro. Aqui agora eu tô falando pra vocês o porquê que fazer consertos e ajustes é tão lucrativo. E por que você ainda... se você ainda não viu essa possibilidade, essa oportunidade, eu tô aqui pra te falar isso, tá? Por quê? Porque além de falar isso pra vocês, que consertos e ajustes é uma área lucrativa. Bom dia, Marcinha, tudo bem? Seja bem-vinda. A Marlene tá por aí também. Bom dia pra quem tá chegando por aqui. Por que fazer consertos e ajustes é tão lucrativo? Por que você precisa olhar com outros olhos pro consertos e ajustes, tá? Às vezes você trabalha em casa e você às vezes faz costura, faz tanto roupa sob medida, faz consertos e ajustes, faz facção. Fala pra mim, vocês que estão chegando aqui na live agora. Bom dia, Nana, tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. Fala pra mim, vocês costureiras que estão aqui na live, que tipo de serviço vocês entregam e fazem pros seus clientes? Vocês fazem facção, vocês fazem roupa sob medida, vocês trabalham com consertos e ajustes, vocês fazem enxoval de bebê, produzem peças, confecção aí, faz desde calcinha, enfim, que mais? Enfim, muitas coisas vocês fazem no dia de vocês. Fala pra mim aí o que vocês produzem no dia a dia. Se vocês fazem só consertos e ajustes, se vocês fazem essas outras áreas que eu falei pra vocês, tá? Hoje eu tô aqui falando pra vocês sobre o consertos e ajustes, porque muitas vezes a gente trabalha em casa e a gente acaba oferecendo aí de tudo pra todo mundo. O cliente chega e a gente não se posiciona exatamente pra mostrar pro cliente o que realmente eu entrego, o que eu ofereço pro meu cliente, qual é o serviço que eu ofereço pro meu cliente. Ó, a Nilda falou que é sob medida, consertos e ajustes. Ó, Fabielle, bom dia, Fabielle. Só prega botão? Você só prega botão que você traz aqui, né, Fabielle? Ó, a cliente aí participando da live. Isso mesmo. Sabe pregar botão já é um começo, hein, Fabielle? Olha só, potencial aí, viu? Você já sabe pregar botão. Mas, enfim, você tem que saber exatamente o que você oferece pro seu cliente. Por quê? Se você faz de tudo para todo mundo, não existe um foco direcionado tanto para o cliente saber o que você oferece para ele, certo?
E tanto para você mesmo. Às vezes você acha que você oferecer todo tipo de serviço para o seu cliente vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, certo? Vai fazer com que mais pessoas te procurem, vai fazer que você tenha um monte de serviço, e isso acontece, não é verdade? Não acontece com você aí? A partir do momento que você chega para o seu cliente, e o cliente chega em você, descobre que você é costureira, tá? Descobriu que você é costureira. Qual que é a primeira coisa que eles falam? O que vem na cabeça deles que eles precisam que a costureira faça. O que a costureira precisa que faça? Bom dia, Zelinda, tudo bem? Seja bem-vinda. A Mineia chegou por aí também, a Socorro, sejam todas bem-vindas. Para quem tá chegando agora, ó, é live de aquecimento pro evento da Linha ao Lucro, que vai acontecer no dia 29 ao dia 4. Vai fazer a sua inscrição, é gratuita lá no link da bio do Instagram, tá? Vai lá e faz a sua inscrição. Aqui é live de aquecimento, para vocês já se aquecerem aí e verem. Hoje eu tô falando para vocês a oportunidade que é trabalhar com consertos e ajustes. E o foco, tá? Hoje eu tô falando sobre o foco para vocês, sobre o porquê fazer consertos e ajustes e ter um olhar aí voltado para consertos e ajustes. Voltando falando para vocês que às vezes você tem sacola de roupa aí que você não sabe o que tem aí de tanta coisa antiga parada aí no seu armário de costura. Aí você oferece um monte de serviço, aparece aí serviço de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Você faz roupa sob medida, você faz conserto, você faz... Ah, eu preciso produzir... Olha, ó, apareceu um serviço aí que... Ó, nossa, quantas vezes? Quantas vezes isso aconteceu comigo, tá? Eu falo isso pra vocês porque é de caso... Não é caso nem pensado, é caso ocorrido na minha vida. Porque muitas vezes eu passei por essa situação achando que eu estava ganhando. E na verdade eu estava ficando patinando no meu trabalho, tá? Quantas vezes eu estava fazendo facção e às vezes aparecia pessoas falando assim: Renata, eu preciso fazer 10 camisetas, você não faz pra mim? 10 camisetas para uma costureira que trabalha em casa, que faz facção, que sabe fazer modelagem, tô falando do meu caso, tá? Que sabe fazer modelagem. Você vê a oportunidade, nossa, eu vou cobrar X reais pra fazer, eu vou ganhar tanto, certo? Só que aí eu paro de produzir o que eu estava produzindo, que no caso era facção, ia pra mesa de corte, tinha que cortar, tinha que infestar, cortar, costurar, tirar a linha, entregar aquelas roupas e beleza. Às vezes eu achava que aquilo era vantagem, só que eu parava a produção que eu estava fazendo pra fazer aquela roupa. E quando eu comecei a fazer conserto, eu fazia do mesmo jeito. Lá atrás era do mesmo jeito. Quando chegava alguém, a minha oportunidade era fazer aquele conserto ali. Eu fazia aquela peça ali. Eu parava o que eu estava fazendo para produzir, achando que eu estava ganhando. Você ganha dinheiro fazendo? Ganha, mas faturar mais de 5 mil reais? Infelizmente, se você não tem o foco de fazer o que tem que ser feito na direção correta, acaba que você não consegue. E o porquê? Porque, pensa comigo, ó, tá? Eu gosto de fazer com que vocês reflitam comigo. Se no meu caso, tá? Que eu sei que isso acontece com vocês também. Se não acontecem, tudo bem. Mas, ó, eu tô falando da realidade de muitas costureiras, porque além da minha experiência, da minha vivência, eu ainda converso com muitas de vocês e eu sei que acontece isso aí no dia de vocês. Além de fazer facção, certo? Além de fazer conserto, e além de tudo isso aqui, casa, coisas pra fazer em casa, e ainda que eu não tinha filha na época, eu ainda pegava mais serviço que não tinha nada a ver com aquilo que eu produzia. E acabava o quê? Que eu tinha que parar de produzir aquilo e produzir outras coisas. E com isso eu achava que eu tava ganhando dinheiro. Eu já ganhava pouco na facção. Aí fazia a roupa achando que eu ia ganhar mais porque eu tava produzindo a peça inteira desde a partir do corte. Mas se eu sou costureira, eu tenho que otimizar aquilo que eu sei fazer, certo? Aquilo que eu sou melhor de fazer é costurar. Então, por isso que eu falo pra você, costureira. Qual que é o poder do foco de fazer consertos e ajustes? Às vezes você tem aí muitas coisas pra fazer e você não tem o foco certo na hora dessa produção. Na hora de fazer, na hora de produzir. Aí acaba ficando com a cabeça confusa, acaba não direcionando exatamente para o que realmente você está oferecendo. Fica cheio de sacola, com o ateliê cheio de sacola. Quantas de vocês tem um monte de sacola parada aí dentro do ateliê de vocês? E toda vez que eu falo isso, eu sempre falo que sacola parada no ateliê é dinheiro parado. Quando você trabalha com foco naquilo que você vai fazer,
Você tem sacola parada? Sim, eu também tenho sacola parada. Mas sacola parada para que faça giro. Chegou sacola, não tem aquela quantidade. Aqui no meu ateliê não tem um monte de sacola e as minhas alunas também não tem esse monte de sacola acumulada aí. Não tem. Você precisa ter uma rotatividade. Porque se você tem o foco de fazer consertos e ajustes, por exemplo, qual que é o diferencial de fazer consertos e ajustes? São processos rápidos, na maioria das vezes, tá? Tem conserto que é difícil? Tem conserto que é difícil, que é uma bexiga para fazer. Mas a maioria das vezes são consertos rápidos que você realiza e que você faz pequenas operações ali. E quando a operação é grande, se você souber precificar da forma correta, você também está ganhando dinheiro fazendo isso. E qual que é o poder de ter o foco de fazer isso? É que entra, você já pega aquela sacola, já produz aquela sacola e entrega aquela sacola. Entra a sacola, produz e faz. E o tempo é rápido para você produzir. Agora vamos lá, se você vai produzir, por exemplo, tem algumas costureiras que produzem peças para revender, para vender, por exemplo, tá? Eu não estou criticando nem julgando, eu estou falando de experiências que eu também já vivi, tá? Muitas vezes, eu quero que vocês vejam aí, abram os olhos e vejam a oportunidade que é você trabalhar fazendo consertos e ajustes. Se você trabalhar do jeito certo, com certeza você vai conseguir ganhar dinheiro com consertos e ajustes. Vocês ficam às vezes pensando, Reto, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir fazer isso? Muitas de vocês já ganham aí um valor expressivo, R$1.200, R$3.000. Beleza, mas você tá aqui para você ver que você pode faturar mais de R$5.000 por mês fazendo consertos e ajustes. Você pode, certo? É só fazer o jeito certo. E hoje eu tô falando para vocês terem foco na hora de fazer essa produção de consertos e ajustes. Ir pro ateliê de costura de vocês e produzirem consertos e ajustes, tá? Tanto que eu quero propor para vocês, no final dessa live, que eu tô falando para vocês hoje aqui, sobre o foco de fazer consertos e ajustes, eu quero propor um desafio para você que tá aqui, participando dessa live de aquecimento. Para que você tenha foco no dia de hoje. Hoje ainda é 8 e pouquinho da manhã, dá para você parar e analisar o que tem aí no seu ateliê. Para que você veja como é importante você ter foco. Como é importante você começar e terminar aquilo que você começou. Se propõe a fazer. E fazer consertos e ajustes dentro do seu... Porque assim, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, às vezes eu falo assim, tem que ter foco de trabalhar o dia todo fazendo consertos e ajustes, você tem que ficar sentada na máquina, você tem que fazer, você tem que acontecer. Mas eu sei a realidade de vocês, porque também é a minha realidade. Porque a gente levanta de manhã, a gente vem trabalhar. Se você trabalhar na sua casa, por exemplo, você tem que parar às vezes toda hora para fazer alguma coisa. Às vezes você tem filho pequeno, às vezes você tem filho adolescente, você tem que parar para fazer almoço. Só que existe o foco de fazer aquilo que tem que ser feito. Você sabe qual que é a sua rotina do dia a dia. Você sabe que você tem que levantar de manhã, o que você tem que fazer. Só que toda vez que você... O poder do foco é tão grande que toda vez que você para fazer alguma coisa, por exemplo, com seus filhos... Vou dar exemplo aqui em casa. A Júlia tem 2 anos e vai fazer 2 anos e 3 meses agora. Ela me chama de meia hora. Se toda hora que a Júlia chamar eu levantar, eu tenho que levantar e ir lá ver o que ela tá fazendo. Só que se eu for lá levantar, ver o que ela tá fazendo, e eu ter foco que eu tô fazendo consertos e ajustes, certo? Tô produzindo aquele serviço ali, certo? Eu vou lá, eu vejo o que ela quer fazer, o que ela tá precisando de mim, eu resolvo o que ela tá precisando e eu volto a trabalhar. Só que se você levantar da sua máquina para ver o que está acontecendo lá dentro, por exemplo, e no meio do caminho você está passando, aí você não se organizou exatamente o que você precisava organizar. Aí você está passando, você vê uma louça que você precisava lavar, você vê a cama que você não arrumou, você vê outra coisa para fazer, você vê a televisão, você pega no celular, e aí o foco foi para onde? Ai, Renata, eu trabalho o dia todo costurando e não consigo ganhar dinheiro. Não consigo fazer o que tem que ser feito. E o foco? Você teve foco na hora de produzir? Tanto produzir quanto no seu dia a dia. Então, costureira, você precisa, de uma certa forma, ter esse foco na hora dessa produção. Tanto fazer uma coisa só que eu digo assim, ó. Eu faço consertos e ajustes? Sim. Consertos e ajustes. O foco de oferecer o serviço para o seu cliente, o foco da produção e o foco de saber que você precisa ir e voltar para poder produzir. Porque senão... Querendo ou não, nós trabalhamos com produção, na verdade. Quando a gente trabalha com produção, se a gente não produzir, a gente não ganha, certo? E não é porque você... Renata, eu demoro muito, fico muito tempo costurando. Dá uma observada aí no seu dia a dia, o que realmente está acontecendo. Se realmente
você tá passando mais tempo ali atrás da máquina fazendo, ou se você tá passando mais tempo fora da máquina resolvendo outras coisas. Eu sei que cada um tem a sua realidade, só que com a sua realidade você também pode fazer acontecer no dia a dia aí, tá? Às vezes a gente fica, é difícil. Troca o difícil pelo possível. E eu só preciso saber fazer o jeito certo pra conseguir, tá? Então, ó, mais uma vez eu quero relembrar vocês que vai acontecer, tá? A jornada da linha ao lucro é gratuito, é só você sair daqui depois e ir lá fazer sua inscrição no link da bio do Instagram pra você participar. Aqui agora a gente tá fazendo a nossa live de aquecimento, pra vocês verem a importância de trabalhar com consertos e ajustes. Eu venho batendo na tecla assim, ó, eu defendo tanto consertos e ajustes, porque pra quem me conhece, pra quem não conhece, eu tenho muitos anos na caminhada de costura e muitas vezes eu fui e voltei fazendo muitas coisas. Eu já risquei muitas vezes muitas coisas. E eu tive que aprender batalhando e tive que aprender estudando também, porque a gente tem que buscar por conhecimento, porque sem conhecimento a gente não faz nada. Nada. E é através de conhecimento e vendo as possibilidades que a gente chega no objetivo que a gente quer. Então, toda vez que eu falo pra você que fazer consertos e ajustes é lucrativo, é porque dentro da caminhada da minha vida, desde quando eu tinha lá 16 anos dentro do chão de fábrica, que eu aprendi a costurar dentro do chão de fábrica, que eu vim trabalhar fora, que eu fiz facção, que aí eu conheci consertos e ajustes, eu falei, meu Deus, como que é isso? Fazer conserto, será que isso dá pra fazer? A primeira coisa que acontece com quem vai começar a fazer consertos e ajustes, só consertos e ajustes, tá? Por quê? Vou falar pra você uma dor que eu senti quando eu comecei a falar que eu só fazia consertos e ajustes. E eu quero saber se você também sente essa dor aí, costureira. Se você tem esse medo. Porque a gente tem medo. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você tem medo. E muitas vezes eu senti medo de falar isso. Com medo do quê? Do julgamento das pessoas. A gente paralisa a nossa vida tanto por conta do julgamento das pessoas, meu Deus. E a gente não pode. E quantas vezes eu pensei em falar assim, nossa, eu não vou falar que eu faço só consertos e ajustes. O que as pessoas vão falar? Porque uma costureira fazer só consertos e ajustes, onde já se viu, a costureira tem que saber modelar, a costureira tem que saber produzir uma peça sob medida, a costureira tem que fazer isso, a costureira tem que fazer aquilo que ela vai ganhar dinheiro. Se ela trabalha para ganhar dinheiro, ela precisa fazer aquilo que vai fazer com que ela ganhe dinheiro. Para que esse negócio de, mas o que as pessoas vão pensar igual eu pensava? Mas e se eu falar que eu faço só conserto? Porque às vezes a pessoa pergunta bem assim, ó, você faz só conserto ou você costura? Não entendi essa pergunta, porque fazer conserto é costurar, né? E olha como as pessoas têm uma visão diferenciada. Só que o que acontece nesse processo aí? A partir do momento que você entende o que você vai fazer, o que você oferece e como tem que ser, minha querida, não tem o que te segura. Você tem que fazer aquilo que vai fazer você ganhar dinheiro. Porque você trabalha por quê? Eu amo costurar. Você ama costurar, você tem que amar fazer consertos e ajustes também, porque é costura, certo? E não deixa de gostar e de amar de fazer o que você faz. Porque eu também amo a costura. Só que eu sei que só o amor pela costura, ele vai me impulsionar em direção àquilo que eu acredito, que é fazer a costura e transformar a vida do meu cliente através daquela peça de roupa. Porque você pode pensar que você só faz uma costurinha e o cliente também muitas vezes acha que é só uma costurinha. Só que não é só uma costurinha. Quantas vezes você salvou a vida de muitos clientes fazendo consertos e ajustes? Quantas vezes o seu cliente estava aí todo desalinhado, com aquela barra horrível, e trouxe para você consertar, e como que ele se sentiu bem no evento que ele foi você que fez isso com ele. A partir do momento que você começa a ver que você é importante para as pessoas e que fazer consertos e ajustes também é necessário e também é importante, porque a demanda é muito grande. Se você der um foco e uma atenção especial em fazer consertos e ajustes, meu Deus, você vai ganhar muito dinheiro. Realmente, literalmente, é uma mina de ouro. Por quê? Enquanto você tá aqui, ó, hoje, me assistindo e vendo a possibilidade de você trabalhar, tô falando pra você o poder do foco, de você trabalhar só com consertos e ajustes. Renata, mas eu tenho que oferecer outro tipo de serviço. Sim, você pode oferecer, porque a gente é livre pra fazer o que a gente quer fazer, tá? Só que o foco em fazer consertos e ajustes
ele vai te gerar dinheiro, ele vai te dar retorno. E aqui eu tô falando pra você que é muito importante você amar o que você faz, mas ganhar dinheiro pra poder fazer outras coisas da sua vida, poder passear, poder fazer coisas diferentes no seu dia a dia, certo? Ó, mas pra quem tá aqui, eu quero falar mais uma vez, tá? Que a gente tá fazendo as lives de aquecimento. Hoje eu vou fazer live agora com vocês, 8h30 da manhã, né? A gente já tá aí há quase meia hora aqui junto com vocês. Hoje à noite a gente vai ter live também, eu vou fazer live à noite com vocês, 8 horas da noite. Vou estar aqui fazendo live de aquecimento com vocês também, para vocês verem a importância que vocês têm para os seus clientes, que a importância que é ser costureira de consertos e ajustes. E eu quero que você veja o caminho aí de como você vai conseguir faturar esses 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. Lembra, eu falei pra vocês hoje no meio da live que tem costureiras que levam a profissão costura como um hobby. E tem costureiras que já se posicionaram e sabem que precisam realmente ganhar dinheiro de verdade com a costura. Quem é você? Você faz por hobby ou você faz porque você quer ganhar dinheiro? Você faz porque, é tão lindo produzir. É lindo produzir, eu também concordo com você que é maravilhoso. Pegar um tecido e transformar a peça de roupa. Sim, mas também é muito legal, muito bacana ver uma peça toda desalinhada no corpo do seu cliente que você alinhou, que você arrumou, que você deixou do jeitinho que ele queria. Quanta coisa você faz pro seu cliente. Então é muito importante você ver que trabalhar com consertos e ajustes e ter o foco em consertos e ajustes vão fazer com que você fature dinheiro de verdade com a costura, que você consiga faturar mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes, certo? Ó, hoje à noite tem live também, tá? Vou esperar vocês. E o que eu quero propor pra você que tá aqui? Quem tá aqui me assistindo, eu falei pra vocês hoje sobre o consertos e ajustes, a importância e como que ele é lucrativo. E como você tá aqui até agora, eu quero passar uma tarefa pra você, tá? Uma tarefa pra você realizar, pra você ver que isso que eu tô te falando, eu quero que você comprove na pele o que eu estou te falando do poder do foco, certo? Hoje, a hora que você sair daqui da live, se você estiver costurando, fala pra mim, você tá costurando, o que você tá fazendo? Você já tá costurando ou você não começou a trabalhar ainda? Fala pra mim. Fala pra mim se você já começou a costurar ou vai começar ainda. Se você vai começar a costurar ou se você já começou, eu quero que você faça esse exercício hoje para você ver o poder do foco em trabalhar com consertos e ajustes. Se você tem aí na sua casa sacolas de consertos e ajustes, que provavelmente tem muita sacola parada aí, dá uma observada também se você tem aí organizado o que você tem para fazer. Para o dia de hoje. Pegue somente consertos e ajustes para você produzir durante o dia. Se você trabalhar na parte da manhã só, independente, na sua rotina, tá? Na sua rotina. Pega essas sacolas de conserto que você tem parada aí e hoje, hoje eu vou produzir só consertos e ajustes o dia todo. E tenha foco. Lembra que eu falei para vocês? Senta na máquina para costurar. Chamou, aconteceu alguma coisa lá dentro, seu filho chamou, aconteceu alguma coisa? Vai lá dentro, resolve e volta. Trabalhe o dia focado em consertos e ajustes. E você que fizer isso hoje o dia todo, fazer o consertos e ajustes, tá? Fazer o dia todo fazendo consertos e ajustes, você depois me dê o feedback. Quanto você produziu no dia de hoje fazendo só consertos e ajustes e focando em consertos e ajustes? Sem pegar aquela sacola lá, hoje eu preciso fazer aquela roupa da fulana de tal, produzir. Ou tem esse monte de serviço de facção. Faça hoje o dia todo somente consertos e ajustes. E depois vem aqui, ó. Vem aqui no direct e me manda mensagem. Renata, eu fiz, deu certo. Eu faturei tantos reais hoje. Ou se você quiser fazer um store e me marcar, faz o store e me marca também. Que eu quero saber se você focou hoje em fazer consertos e ajustes e se deu resultado. Quanto você conseguiu faturar trabalhando o dia todo hoje fazendo consertos e ajustes, tá? A Márcia já começou a trabalhar? Isso aí, Márcia. Isso aí, ó. Márcia, faz os consertos hoje e marca o que você produziu no dia. Faz um store e me manda, tá? Você que tá chegando por aqui, faz hoje o poder do foco de você fazer o conserto o dia todo.
O dia todo. Focar em consertos e ajustes pra você ver, tá? Pra você ver o quê? Por que eu quero que você veja isso? Porque eu sei que às vezes eu posso falar assim, olha, faça o dia inteiro o que você faz aí. Vou dar exemplo, tá? Porque hoje em dia eu só faço consertos e ajustes. Só faço por quê? Porque hoje em dia eu sou especialista em consertos e ajustes e venho aqui ensinar vocês também para vocês faturarem mais de 5 mil reais por mês. Então, hoje em dia é só consertos e ajustes. Há muito tempo né? A partir do momento que eu falei pra vocês que eu tinha medo de falar que eu ia fazer só conserto, porque dá medo, né? Nessa transição nossa, a gente dá muito medo de falar que, não, eu vou fazer só conserto. Ai, meu Deus do céu, será que eu falo isso? Depois eu não vou pegar outro serviço. Sempre vai aparecer serviço. Na verdade, você que vai ter que aprender a falar não. Mas quando você tem o foco de fazer consertos e ajustes, às vezes você fala assim, nossa, mas não vai ter tanto serviço de consertos e ajustes. Costureira, tem um jeito certo de você conseguir fazer só consertos e ajustes. Abra os olhos para as oportunidades, tá? Faça consertos e ajustes o dia todo hoje como tarefa. Veja aí quanto deu. Me marca nos stories, faz um story, me marca. Olha, Renata, hoje eu produzi X reais, tá? Quem mais? A Sueli, a agenda do meu vestido... Olha isso, tem que fazer esse vestido seu mesmo. Vem aqui trazer pra mim que eu faço pra você, tá? Vou marcar um horário, manda mensagem no WhatsApp. Bom dia pra quem tá chegando. O ateliê da Ledalu, bom dia. Nossa, tem bastante gente chegando por aqui. Bom dia. Bom dia, teacher, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, como tarefa hoje... Foque em consertos e ajustes o dia todo. Faça conserto desde o primeiro momento do seu dia até o final do dia. Aconteceu alguma coisa, vai lá, resolve, volta e produza o conserto. E no final do seu dia eu quero saber se deu resultado ou não. Se você conseguiu realmente focar e fazer só conserto. Qual que foi o resultado do poder do foco? De você focar realmente em fazer uma coisa só, tá? Então, mais um lembrete para vocês que estão chegando por aqui. Começou, tá? O aquecimento para a jornada da linha ao lucro. Vai acontecer do dia 29 ao dia 4. Se você quiser participar, o link tá na bio do Instagram. Sai daqui depois da live, vai lá, faça a sua inscrição, fique esperando e participe das lives de aquecimento, porque hoje é só o primeiro dia. Hoje eu vou fazer a live com vocês agora, tô encerrando já, quase finalizando, para quem tá chegando, um bom dia. E 8 horas da noite eu tô aqui com vocês novamente, esperando vocês. Pra de uma vez por todas vocês aprenderem a como faturar mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. Tá bom? Um ótimo dia pra vocês. E 8 horas da noite a gente tem um encontro marcado, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até mais tarde. Foco em consertos e ajustes. Faça consertos e ajustes hoje o dia todo e depois me mande o resultado. Renata, hoje eu trabalhei o dia inteiro fazendo só conserto. Hoje foi top. Hoje eu consegui realmente ver que fazer consertos e ajustes é lucrativo, que fazer consertos e ajustes realmente dá pra faturar dinheiro. De verdade com a costura, tá bom? Não fique pensando aí, que costura... ser costureira ninguém dá valor, ser costureira ninguém precisa. Como não? Precisa sim, e você tem um potencial gigantesco de faturar mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. Eu te espero hoje à noite, então. Beijo, fica com Deus!